Olá, amigos. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. É um grande prazer estar aqui de novo na comunidade espírita Nova Era, no Vale do Jequiriçá, com os amigos da Rádio Transvale FM, com José Alberto, meu amigo. Mandando aqui um abraço a todos. Vamos, nessa tarde aqui, tarde e noite, vamos falar sobre família, instrumentos de perfeição. Está baseado no livro Jesus no Lar, é o capítulo 6, e a gente vai pegar um pouquinho daquilo que naquele livro escrito por Neo Lúcio, Espírito, e psicografado por Francisco Cândido Xavier, um pouquinho dessa orientação, tentar integrar essa orientação, essa fala, juntamente com as orientações da doutrina espírita, com alguns psicólogos, com alguns terapeutas, com médicos, para que a fala fique mais enriquecida por todos eles, mas principalmente com conceitos de André Luiz, de Emmanuel, que vão, de uma certa forma, trazer para nós a família numa visão mais ampliada, numa visão que é mais consequente com a nossa existência e que, de uma certa maneira, a partir dessa visão, nós podemos compreender muito melhor a família, mas, acima de compreender a família, compreender o nosso papel, compreender a nossa função dentro desse organismo, dentro desse instituto, e de que maneira esse instituto pode nos auxiliar para chegarmos à perfeição, e de que maneira também esse Instituto da Família é também um instrumento de proteção para todos nós. Então, lá no capítulo 6 do Jesus no Lar, tem uma frase emblemática de Jesus, em que ele vai dizer que as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Então, dentro dessa linha, começamos aqui a nossa fala, tentando definir o que é família, qual é o entendimento de família. Família, inicialmente, nós podemos caracterizar como sendo esse grupo de pessoas que vive sob o mesmo teto, pai, mãe, os filhos, com um grupo de pessoas, ampliando um pouco mais, grupo de pessoas que compartilham uma ancestralidade comum, pessoas que estão ligadas por casamento, por filiação, por adoção, mas o Samuel Koning vai dizer no nosso grande ESD, o estudo da doutrina espírita, o EAD, né? Estudo aprofundado da doutrina espírita, ele vai dizer lá que, enquanto no passado a família era vista como um agrupamento de pessoas ligadas por estes laços de consanguinidade, o conceito hoje se ampliou e que é considerando os sociólogos que se pode aceitar como família um casal e seus filhos, um casal sem filhos, ou mesmo pessoas que se unem por afinidade. Então, afinidade, pessoas que vivem juntas por questões de afinidade, também podemos considerar como sendo uma família no aspecto da terra, no aspecto terreno. Mas no aspecto espiritual, nós sabemos que é muito além disso. Sabemos que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias que estão unidos por simpatia, por semelhança de inclinações, por afinidades. E esses espíritos tentam, de uma certa maneira, buscam caminhar de forma conjunta, auxiliando uns aos outros, apoiando-se mutuamente, e dessa maneira eles vão se separando momentaneamente, mas muitas vezes se seguindo numa encarnação, se reencontrando aqui numa encarnação, espíritos afins sobre diferentes títulos, e às vezes até pelos mesmos títulos, ou seja, com isso estou querendo dizer que muitas vezes aquele que é marido, esposa, o filho, pode ter repetido esse mesmo título em outras existências, como marido, como esposa, como filho,
mas também podem ter se alternados, um sobrinho se transforma num irmão, um filho de uma existência se transforma num companheiro da existência atual, e esses títulos vão, de uma certa maneira, se alterando, mas continuam os mesmos espíritos afins desse agrupamento espiritual, buscando essa evolução conjunta, apoiando-se e trilhando e caminhando juntos do ponto de vista da trajetória evolutiva. Então, a família aqui para a nossa sociedade, ela é como sendo a célula básica da sociedade. Nosso corpo é um tecido capilar formado por bilhões de células. E aí nós temos no Instituto da Família, o Instituto da Sociedade também a família sendo uma célula desse Instituto da Sociedade. A sociedade é formada por esses bilhões de famílias que aqui existem. Então, de uma certa maneira, a família é a sociedade de uma forma miniaturizada, uma miniatura da sociedade, se dá no aspecto do nosso lar, da nossa família. E a sociedade nada mais é do que esse agrupamento, esse conjunto de todas essas famílias. Por isso que muitas vezes nós precisamos trabalhar, precisamos reformar os conceitos, e a educação deve ser dada dentro da família, dentro do lar, para que a gente possa, assim, reformar a nossa sociedade. Nada vem de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, é sempre do menor para o maior, do mais simples para o mais complexo. O lar sendo, então, essa escola viva da alma. Contardo Caligares vai nos dizer, tem um livro, Cartas a um Jovem Terapeuta, que é um livro muito interessante, e ele vai nos dizer que de como a família, isso é muito importante para nós, de como a família nos acolhe, dependem alternativas cruciais para o espírito, para o ser, né? Porque ele está falando do ser humano. Mas de como a família nos acolhe dependem essas alternativas cruciais. Ele diz que nós vamos nos sentir bem-vindos no mundo, vamos nos sentir seres especiais, seres únicos. Nós vamos ter, então, uma vontade clara e pujante de viver se nós formos acolhidos num lar com amor, com carinho, todos esperando, todos desejando a nossa presença, todos demonstrando para nós o quanto nós somos bem-vindos. E esse amor, essa amorosidade que nós sentimos aqui na chegada, vai fazer com que a gente possa, então, durante toda a existência, continuar a permanecer com esse sentimento em nós, nos sentindo bem-vindos no mundo, crescendo convencidos de que somos seres únicos, que somos seres que valem a pena, que são especiais, e, por conta disso também, carregando uma vontade clara de viver. Mas se nós formos acolhidos com rejeição, com um mal, um acolhimento ruim, sendo como se fôssemos indesejados ali no seio daquele grupo, nós vamos nos sentir, então, um estorvo no mundo, nós vamos crescer convencidos de que somos inferiores aos outros e vamos ter que inventar cada dia uma razão para continuar a existência, uma razão para continuar vivendo. E dessas duas disposições, no momento em que nós somos recebidos pela família aqui, na nossa chegada no mundo, dessas duas disposições derivam, então, algumas capacidades que nós estaremos detendo no nosso ser. Seremos capazes de amar alguém ou não. Se formos recebidos com amor, com amorosidade, nos sentindo bem-vindos, nós vamos saber também amar, nós vamos também saber distribuir amorosidade, nós vamos também compartilhar este mesmo sentimento. Mas
Se nos sentirmos um estorvo no mundo, quando aqui chegamos, nós vamos ter muita dificuldade para amar os outros. Se nós nos sentimos bem acolhidos, bem amados, nós também vamos ter condições de permitir que os outros nos amem, porque nós acreditamos no amor dos outros. Se nós fomos acolhidos de forma negativa, sem nenhum amor, nós vamos ter muitas dificuldades para amar os outros, porque nós, ou para deixar que os outros nos amem, porque nós não acreditamos neste amor dos outros em direção a nós. Então, daí derivam condições importantes para nós. Eu vou fazer um parênteses aqui para que a gente possa, então, conversar sobre uma questão importante, que é um médico especialista, Dr. Gabor Maté. Ele é francês e ele divulga suas palestras e seus conhecimentos por todo o mundo. Ele vai falar especialmente sobre a sabedoria do trauma, para que a gente possa entender como que essa recepção que nós temos aqui na nossa chegada pode influenciar. Claro que ele fala de uma maneira sem enxergar a questão reencarnacionista, mas a gente pode compreender o pensamento dele e podemos aproveitar aquilo que tem de bastante útil para nós. Ele vai dizer que a criança, muitas vezes ela está sujeita a adaptações forçadas em reação a um estresse no ambiente em que ela vive, no ambiente em que ela começa a sua existência por aqui. E essas reações vão ajudar ela a suportar aquela coação, aquele ambiente estressante. Essas reações vão ser, então, adaptações que ela vai fazer e que vão ser, mais tarde, fonte de patologia e que vão, inclusive, ameaçar a longevidade dessas pessoas, dessas crianças que sofreram esse ambiente estressivo na infância. Vai dizer que tudo aquilo que a gente chama de doença começa e está enraizado nessas compensações, nessas adaptações que tem a ver com os traumas da infância. Nós que somos reencarnacionistas, nós sabemos que todo aquele ambiente, todos aqueles traumas, todas aquelas situações vividas na infância também derivam de outras existências, de outras condições. Então a gente não pode limitar apenas a um fator único. A gente sabe que tudo é derivado de muitas causas, de muitos acontecimentos, de muitas ocorrências, e que em todos eles nós fomos os responsáveis, nós criamos as causas para os efeitos que se sucedem conosco. Mas é importante a gente perceber que a ideia dele pode nos ser muito útil. Ele vai dizer que a doença não é uma entidade fixa e que é um processo que está sempre conectado ao nosso modo de viver. Vai dizer que tem 3 componentes em toda a doença, que primeiro é um estressor externo. Você sofre um estresse que é proveniente de um agente que lhe produziu esse estresse, um agente externo que lhe produziu aquela situação de estresse. Vai dizer que há, então, por consequência, uma resposta fisiológica do seu corpo, que aí é uma resposta interna. E vai dizer que há um terceiro fator que é especialmente importante, que é o isolamento. E que um fator apenas isolado, apenas o estresse, o estressor externo e a sua resposta fisiológica, aquele estresse, só isso isoladamente não produz doença. Que é preciso para que você adoeça, é preciso que haja o estresse mais o isolamento. E aí a gente vai perceber a importância dessa questão do isolamento. Porque o que é o isolamento? Quando há um estresse externo, uma situação que alguém lhe agride, uma situação que lhe machuca de alguma forma, e você então se estressa com aquela situação, há uma resposta fisiológica, o seu nível de estresse eleva significativamente. Só que se você não está isolado, você tem uma família para você compartilhar, você tem um amigo, você tem alguém que convive com você,
que você pode dizer, olha, aconteceu isso no trabalho, fez isso, eu não pude falar nada, teve isso, teve aquilo, aquele teu nível de estresse que está lá em cima, ele vai caindo, vai diminuindo, então você sai de uma condição de estresse muito alto para um estresse novamente na normalidade. Então, o isolamento vai fazer com que você, se tiver isolado, não tiver com quem compartilhar, não tiver como você diminuir esse nível de estresse que você foi submetido, você então termina por adoecer. Então, a doença está sempre conjugada a esses fatores conjuntos, o estresse externo e o isolamento. E a gente vai perceber que muitas vezes a gente joga as condições de saúde para questões genéticas, para questões do nosso DNA, mas nós somos seres biopsico-socioespirituais. Então, a biologia influencia, a psicologia influencia, a sociologia, a sociedade influencia e o espírito, a questão espiritual também influencia. Nós somos seres que sofremos todas essas influências. Por exemplo, a gente pode perceber que isso tudo o Gabor Maté que vai nos dizer, eu estou apenas repassando, que na América do Norte, homens negros americanos, eles têm hipertensão, pressão alta. E aí se aventou a possibilidade de que fosse uma questão genética. Pressão alta era uma condição genética dos homens negros. Mas quando se vai ampliar esse tipo de pesquisa a respeito desse fato, se percebe que na África os homens negros não têm hipertensão. Então não é uma condição da genética, é uma condição da social, uma condição da pressão. Por que os homens negros têm a pressão alta? Porque eles são submetidos a um ambiente de estresse intenso por conta do preconceito racial, que é, de uma certa maneira, exagerado, muito grande, e aquilo vai fazer com que eles se sintam realmente estressados e, por conta disso, a pressão sobe. Vai dizer o Gabor Maté que a asma, por exemplo, quanto mais episódios de racismo uma mulher americana passa, maior é o risco que ela possa ter contrair asma. Então a gente vai percebendo que o ambiente vai influenciar significativamente todos nós nessa questão da doença. A raiva, o que acontece quando a gente sofre uma situação de raiva e que a gente suprime? A raiva, ela desaparece, ela evapora, ela vai para o céu. O que acontece com ela? Nada, ela fica dentro de nós, ela está ali reprimida. Ela vai se voltar contra nós mesmos. E quando a gente tem algum tipo de emoção, que a gente deprime aquela emoção, eu não deixo a raiva, que é uma emoção, aflorar, eu deprimo a raiva. Quando eu deprimo alguma emoção, eu, de uma certa maneira, vou deprimir outras emoções por consequência. Então, também não vou conseguir sentir alegria, porque eu deprimi uma emoção, a outra, consequentemente, vai ser deprimida também. Então, o Gabor Maté vai dizer que, muitas vezes, assim, os epitáfios nos cemitérios vão dizer muito sobre aquilo que a sociedade admira nas pessoas. Mas que, se for pesquisar melhor, aquilo que a sociedade admira foi também aquilo que as levou a adoecer e morrer. Então, as pessoas vão lá e vão ver. Era uma pessoa incansável, trabalhava intensamente, não se preocupava consigo mesmo. Está ali a razão por que aquela pessoa adoeceu e veio a desencarnar. Então, a gente vai perceber que a gente precisa amar os outros, mas precisa também voltar um pouco para nós mesmos, saber amar a si próprio, a si mesmo também. Amar o próximo como a si mesmo. O Gabor Maté, ele é um médico que acompanhou durante muito tempo aqueles pacientes que eram portadores daquela ELA, da síndrome de Lou Gehrig, que a gente vai falar um pouco dele, e que é aquela esclerose lateral amiotrófica, que parte do seu corpo vai perdendo a movimentação. Então, aqui é um jogador de beisebol, Lou Gehrig, foi dada a essa síndrome, a esclerose de Lou Gehrig, porque ele foi talvez um dos primeiros que teve esse tipo de síndrome apresentada e pesquisada. Né? Então, vai perceber que o Gabor Maté vai dizer que todas as pessoas que são portadores dessa síndrome, elas têm padrões de comportamento
que são compartilhados por todas elas. Primeiro, assim, uma preocupação automática com as necessidades emocionais dos outros, esquecendo, ignorando as suas próprias necessidades. Segundo, elas têm uma identificação rígida e compulsiva com responsabilidade, dever, ao invés de autenticidade, ao invés de fazer também algo que gosta, não só o que deve fazer, mas também atender um pouco, às vezes, a sua necessidade, o pedido do seu ser, do seu próprio ser. E elas têm essa característica de repressão da raiva. Elas nunca se chateiam com ninguém. Elas nunca expressam sua raiva, elas nunca vão brigar com ninguém, elas reprimem toda a raiva que possa acontecer, toda a insatisfação elas vão aceitar, vão reprimir. Então, se sentem responsáveis por todas as pessoas, como as pessoas se sentem. Entra alguém na casa delas, elas querem saber se a pessoa está boa, dá a cama dela para que a pessoa vá dormir na cama dela, ela vai dormir no sofá. E tem aquela preocupação imensa de não decepcionar ninguém de forma nenhuma, nunca. Então, é uma dificuldade que o Gabor Maté vai dizer que são todos iguais, compartilham essa dificuldade de pedir ajuda, a recusa obstinada em pedir ajuda dos outros. E esse, que é o Lou Gehrig, que é um jogador de beisebol, é um exemplo assim bem claro. Ele, por exemplo, tem o recorde de maior rebatidas, que caiu agora recentemente, maior rebatidas no beisebol. E ele tinha também, tem ainda até hoje, o recorde de maior número de jogos consecutivos. Não é que ele não ficava doente, não é que ele não se machucava. Ele ficava doente, ele se machucava, mas ele não saía das partidas. Ele não abandonava, ele não ficava se tratando, ele queria jogar de novo. Então, dificuldade de pedir ajuda, preocupação só com os outros, com o time, com os companheiros de time, ignorando a preocupação consigo mesmo. Então, foram ver depois que ele foi, já depois de ter parado de jogar, foram tirar um raio-x da mão dele e perceberam que tinha 17 fraturas consolidadas, fraturas que tinham acontecido em períodos diferentes de tempo, consolidadas já na mão dele. Ou seja, ele quebrava os dedos da mão, mas continuava jogando e continuava arremessando a bola. Os amigos dele diziam que ele, quando arremessava a bola, fazia aquela cara de um bicho raivoso, porque era dor que ele sentia. Estava com a mão fraturada e estava lá jogando a bola e fazendo força para jogar a bola de todo jeito. Então, quer dizer, uma dificuldade em pedir ajuda, um esquecimento, ignorando as suas necessidades, ignorando as suas dificuldades. Então, aí a gente começa a perceber que a gente precisa também ter um cuidado conosco. E a gente precisa, dentro desse ambiente da família, ter esse apoio. Tem uma outra, o Gabor Maté vai finalizar, vou finalizar aqui o Gabor Maté para a gente compreender o porquê dessa fala sobre todo esse assunto e de que forma que a gente integra esse assunto com a família. Porque ele vai dizer que na Austrália foi feito um estudo e tinha lá 500 mulheres com nódulos nos seios, com caroços nos seios. E foram fazer, então, um mutirão de biópsias, 500 biópsias para verificar se aqueles nódulos eles eram malignos ou não. Antes do resultado, de divulgarem os resultados, foi então feito um questionário psicológico com todas aquelas mulheres, exatamente para verificar essa condição do estresse e do isolamento. E eles perceberam o seguinte, que se ela tivesse emocionalmente isolada, não tinha ninguém para falar, não tinha uma família para apoiar, ela estava emocionalmente isolada, mas ela não estava estressada, só o fato de estar isolada por si só não aumentava a chance daquele caroço ser cancerígeno. Numa segunda condição, se ela tivesse sim estressada na época da aparição do caroço,
mas ela não estava isolada, ela tinha alguém para compartilhar, uma família que apoiava, amigos para ela conversar. Então, também se percebeu, a partir desses questionários, que aquilo também não aumentava a chance do caroço ser cancerígeno. Mas então eles vão perceber que se ela tivesse estressada na época da aparição do caroço, se tivesse também emocionalmente isolada, não tinha ninguém para falar, para compartilhar, para falar das suas dificuldades, a chance de que aquele caroço fosse cancerígeno aumentava 9 vezes maior do que a média. Então a gente vai começar a perceber, a partir desse estudo, a partir dessas ideias, primeiro que a gente tem que cuidar também de nós mesmos. Temos que ter uma preocupação com o outro, mas também uma preocupação conosco. E segundo, que a família é não um instrumento só de perfeição, mas é também um instrumento de proteção. Porque quando a gente tem uma família onde a gente se sente integrado, onde a gente pode conversar, compartilhar as nossas dificuldades, e a gente percebe que se abrir, falar das dificuldades, do estresse, faz toda a diferença. A gente não vai estar emocionalmente isolado e isso vai permitir com que a gente tenha desfrute de mais saúde, né? Então, é importante. O nosso querido Contardo Caligares vai continuar dizendo para nós o que a família nos diz. Ele vai dizer que os rebentos humanos nós levamos anos sem autonomia, sem uma autonomia que nos permita viver, sobreviver além dos cuidados e da assistência da família. Porque a gente vê um bezerro que nasce e já vai comer a graminha dele. Então a gente vai perceber que essa longa, talvez eu esteja falando errado aqui, o pessoal já vai perceber que eu não entendo de bezerro, mas talvez seja o cavalo que nasce já ganha uma certa autonomia. Mas os animais, eles têm uma autonomia muito grande e eles rapidamente podem sobreviver independente de terem junto deles aqueles que os geraram, né? Nós não, nós temos uma dependência muito grande com a nossa família. Então a gente vai perceber que essa convivência é boa e é também ruim. Ela é uma bênção, mas ela também muitas vezes é uma coisa ruim. Ela é boa porque nos mantém em vida. Nenhum de nós conseguiria sobreviver até, sei lá, 6, 7, 10 anos, se não tivesse um grupo de pessoas ali substituindo, amparando, mesmo que não fosse o próprio pai e a mãe, mas alguém que fizesse esse papel, que pudesse permitir com que estivéssemos protegidos para, então, adquirir uma capacidade de entender e interpretar as relações e os sentimentos complexos, os afetos do mundo que nos cerca. Então, graças à família, graças a esse ambiente no qual a gente vive por muitos anos, protegidos, nós podemos nos orientar na nossa vida adulta. Mas nós também somos levados ao aspecto ruim, é que nós também somos levados, muitas vezes, a repetir os padrões dessa complexidade inicial que nos formou. Então, muitas vezes, os nossos sintomas de adulto parecem ser uma continuação da criança. Muitas vezes, nós levamos à frente uma lei que não é uma lei divina, não é uma lei humana, é uma lei familiar, e a gente está simplesmente reproduzindo aquilo que a gente viu, que muitas vezes não é correto. Então, a gente também, os pais, eles precisam aprender, precisam permitir que os filhos ganhem autonomia. E a melhor maneira de educar não é ficar do lado o tempo todo, a melhor maneira de educar é o exemplo, que é a única forma que a gente pode, de uma certa maneira, transmitir algum tipo de valor. A gente precisa aprender, junto dos nossos filhos, a nos desenvolver, ajudar os nossos filhos e netos a se libertarem do envolvimento que muitas vezes nós criamos. Nós os envolvemos, mas a gente precisa permitir que eles ganhem autonomia, ganhem liberdade, que eles possam se expressar por si próprios. Equivocadamente, às vezes nós preferimos gozar desse benefício, do apego deles em relação a nós, para termos eles por perto, mas a gente precisa
deixar que eles vivam, soltar as rédeas para que eles possam encontrar seus próprios caminhos, né? A mãe precisa saber da falta, porque se ela estiver sempre presente, a criança não aprende a se desenvolver, a criança vai ficar igual aquele jovem adulto que vê uma pia com pratos e acha que o que está com defeito é a pia, que o motor da pia não está funcionando, porque na casa dele a mãe sempre lavava e ele pensava que ali era um processo automático. Ele fica, de uma certa maneira, não se desenvolve, não aprende a fazer as tarefas, vai sempre transferindo, permitindo que outros assumam responsabilidades que seria a sua. Porque a família ela é regida por uma lei específica, é uma lei do pai, da mãe, do avô que já desencarnou. Então, dentro da família, não, você vai ter que fazer desse jeito. Seu avô fazia assim, o avô já desencarnou tem 30 anos, e a gente ainda está colocando a lei do avô para funcionar dentro da nossa família. São leis que são impostas, que são construídas no seio da família, para os filhos, para os netos, e que muitas vezes até hoje se observa. Mas essas leis elas têm que serem, não estão escritas, mas elas vão sendo revogadas. A gente vai ganhando independência dessas leis na medida que a gente cresce. Quando a gente tem 10 anos, a gente já pode brincar na rua. Quando a gente tem 20 anos, a gente já pode chegar tarde. Quando a gente tem 40 anos, a gente já pode deixar de jantar. A gente já pode ter total autonomia. Então a gente vai se movimentando. Mas este movimento dentro da família é um movimento que é de convivência. Ele é realizado, tanto as leis que são escritas, tanto as leis que vão sendo revogadas dentro desse movimento do ambiente familiar, mas ali tudo visa o equilíbrio daqueles seres que são seres que têm uma identidade, que têm um pertencimento, são seres que têm uma genealogia, são seres que estão submetidos à genética do pai, à genética da mãe, eles têm o mesmo pertencimento, eles pertencem. Aqui, por exemplo, aqui em casa, minha esposa Medeiros, eu Moreno, então meus filhos são Medeiros Moreno. Então Medeiros Moreno é aqui o pertencimento desse grupo mais íntimo aqui na minha família. Então aqui, todos aqui pertencem a essa estrutura, todos aqui convivem nesse movimento. O filho cresce, sai, vai morar fora, mas há ainda aquele envolvimento, há aquele equilíbrio. E muitas vezes dentro dessa estrutura, quando alguém dentro dessa estrutura desencarna, ou quando alguém renega a própria família e que sai, é como se a família não quisesse reconhecer, como se houvesse uma disfuncionalidade na família, como se ela não tivesse funcional, como ela não tivesse perfeita, porque para que ela tivesse perfeita tinha que estar todos aqueles elementos que compõem aquele grupo ali presentes. Então essa disfuncionalidade muitas vezes é esquecida, ela é escondida. A gente prefere não falar, alguém que abandonou a família, como se não existisse. Ninguém fala no nome dele. Não toca no nome dele aqui. Mas assim, por quê? Porque é como se aquele pertencimento tivesse sido quebrado. E o sentimento de pertencer, na verdade, essa unidade familiar, é muito importante. É muito importante, a gente percebe, por exemplo, que pessoas com ideação suicida, pessoas com depressão, pessoas com dificuldades de relação, que esse sentimento de pertencer é importante. Normalmente, aquelas pessoas com ideação suicida têm essa falta do pertencimento, porque não se sente parte da família, não se sente também parte da escola, não se sente parte de nenhum grupo. É como se estivesse solta, sem pertencer a nada. E por isso, às vezes, quer dar cabo daquilo que seria a sua melhor oportunidade, né? Então, a gente precisa que todos na nossa família participem, que tenham esse sentimento de pertencimento. E eu pertenço porque eu participo. Então, vamos botar o neto para lavar a louça, vamos botar o filho para ajudar, vamos fazer com que todos possam compartilhar, participar. Participando, a gente tem esse sentimento de pertencimento, que é um instrumento também de proteção para todos nós. Porque, assim, a família é também esse centro, do ponto de vista espiritual, esse centro dos nossos reflexos. A gente vai estar recebendo lá do passado
os reflexos agradáveis, né? E a gente vai estar recebendo aqueles reflexos que são fruto da alegria, da elevação que nós produzimos no passado. Alguém que a gente proporcionou alegria, que a gente ajudou a crescer, a evoluir. Chega conosco hoje, o que é essa pessoa, essa relação conosco? É uma relação de festa, uma relação agradável, uma relação de amor puro, né? De um sentimento muito bom. Mas também nós, muitas vezes, no seio da família, temos aqueles que são mais difíceis, aqueles sentimentos que são mais desagradáveis, que são mais complicados, porque são também os efeitos lá do passado, da nossa conduta, muitas vezes infeliz, da nossa conduta desequilibrada frente a algum ser, vão produzir, então, reflexos desagradáveis no momento atual. O Espiritismo é que vai nos dar essa condição de entender, de interpretar, de até conviver com essas diferenças, porque muitas vezes conviver com essas diferenças de tratamento que tem no seio da família. Você tem 5 irmãos e um deles é tratado de uma maneira totalmente diferente, totalmente especial. E aí vai trazendo aquele sentimento de que tem um filho de ouro e que os outros são de latão, né? Então vai trazendo essa diferença. Tem um com o qual o pai está sempre feliz, dando risada, e com os outros está sempre de mau humor. Então, os outros vão ficar pensando, o que há? Então, o Espiritismo vai entender, vai fazer com que a gente possa entender que ali são 2 seres que já estão juntos há muito mais tempo. Já estão juntos e têm uma identidade, tem uma cumplicidade que já vem de longas eras. E aí a gente começa a entender e passa, então, a se libertar. Tem um espírita que fez uma palestra e contou uma situação pessoal que é fantástica, porque você vai vendo que ele diz que aprendeu a amar o amor do pai por aquele irmão, né? Então você não recebe aquele amor, você aprende a amar, mas também vai dizer que o pai tinha uma condição de doente mental e que todos os filhos não tinham a paciência que aquele irmão tinha com o pai. Era uma paciência, era uma coisa que era natural. E ele, às vezes, ficava pensando, poxa, eu já faço evangelização, já sou do grupo Jovem Espírito, eu não consigo ter essa paciência que meu irmão que não faz nada disso já tem. Quer dizer, são essas afinidades naturais que o Espiritismo vai ensinar para a gente, que faz parte da nossa trajetória evolutiva, da nossa trajetória espiritual. Também ele diz de forma muito bonita que quando o pai vai para a UTI, próximo da desencarnação, que todos os irmãos vão ver o pai, visitar, mas aquele que era o que o pai mais gostava e que tinha aquela relação maravilhosa, ele não ia. E a interpretação... Desculpe. A interpretação ele é linda, né? Porque ele vai dizer que aqueles que se amam têm muita dificuldade de se despedir. Então, o amor do irmão pelo pai era tão grande que ele não queria ir lá se despedir. Então, é bem bonito a gente perceber toda essa dinâmica no ambiente da nossa família. Porque a gente já viveu muitas vezes, a gente está sempre junto com as pessoas certas para que a gente possa ajustar nossos corações, resolver nossos problemas. Como diz Chico Xavier, na encarnação, ninguém erra de endereço. Então, essa convivência da família, essa interação em que a gente vai poder expressar, poder ser quem somos, vai permitir que a gente possa desenvolver nossas qualidades. A família sendo esse centro de convivência mais estreita nesse curso intensivo, vai fazer com que a gente possa gradativamente, servindo alguns, como diz Emmanuel, ninguém pode ser servidor de 100 ou de 1000 pessoas se ainda não consegue, não aprendeu a servir 5 ou 10 pessoas. Então é aqui, nesse berço de virtudes, que a gente vai aprendendo a servir 5 ou 10 pessoas, que vai então nos capacitando para podermos servir 100 ou 1000 pessoas no futuro, né? A gente não lembra do passado, a gente não lembra daquilo que a gente fez, o que é para a gente uma proteção muito grande, porque isso seria um grande obstáculo para nós. Se a gente lembrasse de um ódio, esse ódio ressurgiria, a gente não teria como receber um filho
que seria um espírito ao qual nós odiamos profundamente no passado, mas a bênção do esquecimento vai permitindo que a gente possa ter, então, essa grande reconciliação com os nossos adversários. Se a gente também tivesse uma relação com alguém que a gente soubesse que fizemos um certo mal, a gente não ia ter autenticidade, a gente não ia ter livre-arbítrio na relação, a gente não ia ser testado para refazer os nossos caminhos, porque aí a gente ia lembrar que já fez mal, agora não ia querer fazer nada, ia ficar tolhido do nosso livre-arbítrio. Então, essas lembranças, elas são esse fator auxiliar para nós, e a reencarnação é a expressão da justiça divina, ela que vai permitindo que a gente entenda, que a gente refaça os caminhos, porque assim, os nossos laços familiares não são obra do acaso, eles são frutos da lei de causa e efeito. De causa e efeito, lá do passado, a gente recebe os espíritos para o reajuste dos nossos débitos, daquilo que a gente fez de ruim. Mas a gente também recebe, não só em relação ao passado, mas em relação ao nosso futuro. A gente recebe espíritos que vão auxiliar ao nosso futuro, em função das nossas necessidades evolutivas. Eu quero dizer que, por exemplo, se eu preciso aprender a estudar, se eu preciso aprender a me dedicar, eu posso receber um irmão que estuda muito, que se dedica muito, para que eu aprenda com ele, para que eu me estimule com ele também, em função das minhas necessidades evolutivas do futuro, eu aprenda com ele e passe, então, a fazer algo em direção ao meu futuro. E reajustando meus débitos do meu passado com outros seres. Há um planejamento espiritual para a formação de todo esse grupo familiar, que é uma estrutura planejada pelos nossos mentores, né? E que a gente, a partir do livre-arbítrio, a gente aceitou e aqui a gente está, né? Sem lembrarmos de nada que fizemos, do ponto de vista dos fatos, mas sempre lembrando do ponto de vista dos sentimentos. Fica muito claro quando a gente está interagindo com alguém, com quem a relação flui muito livremente, o qual o nosso sentimento é claramente de amorosidade, e com alguém com o qual a relação não flui, com o qual o sentimento é sempre entravado, porque o que a gente fez lá no passado vai reagir hoje, e esses sentimentos brotam lá do passado, vai reagir no que a gente faz agora. Então, muitas vezes, aquele que a gente traiu no passado, hoje está convivendo conosco, a gente faz tudo certinho, ele está com desconfiança. Porque na cabeça dele, o sentimento dele é, não, eu sei que você trai, já me traiu lá em algum ponto, que ele não se lembra, mas sabe que a gente já traiu. Então ele está esperando uma nova traição, ele fica ali, demora para ele perceber que nós mudamos, que nós não vamos trair mais, vai demorar para que essa relação se ajuste, e a encarnação vai dando essa possibilidade para a gente fazer todos esses ajustes, né, com os que estão conosco. A gente não pode fazer aquilo que a gente faz, né, de sermos dentro de casa, quando as máscaras caem, sermos aqueles que só dentro de casa eu não quero saber dos outros, eu só quero ficar bem com todo mundo que se adapte a mim, ser grosseiro, debochar dos outros, falar aos gritos, dar alfinetada, não elogiar ninguém, fazer sempre piada, explodir qualquer coisa. Ou seja, dentro de casa eu passo a ser um espírito totalmente deseducado, né? Mas não é bem assim. Muitas vezes a gente convive com espíritos que ainda não abraçaram o evangelho e eles têm dificuldade, não aceitaram a doutrina. E Emmanuel vai dizer que, na mensagem no Vinha de Luz, tu e tua casa, um coração entregue a Jesus, vai estar aplainando os caminhos daqueles com o qual convive. Para que cada um possa, ao longo do tempo, no lar, ele vai dizer especificamente, vou pegar aqui, no lar, onde exista um coração sinceramente entregue a Jesus, lá já estarão sendo pavimentados os caminhos do futuro, para que outros corações possam também, mais tarde, no tempo que escolherem, encontrar o caminho do Mestre. Então, é mais ou menos isso aí, no tempo deles, no tempo que escolherem. Se a gente está conectado já ao Evangelho, o nosso procedimento, a nossa maneira de viver, a gente vai estar convidando, mas mesmo que eles não aceitem agora,
Só o nosso convite, só a nossa trajetória já vai estar pavimentando um caminho para que eles, no futuro, no tempo deles, eles possam trilhar esse caminho. Então, um coração conectado a Jesus produz um benefício muito grande para os familiares, e o tempo nem sempre é agora, nem sempre os resultados. A gente nunca pode ficar esperando o resultado, porque o resultado depende de Deus, não depende de nós. O que depende de nós é fazer o que nos cabe. No livro Jesus no Lar, capítulo 6, Instrumento de Perfeição, Simão Pedro trazia uma conversação, o espírito ralado por extremo desgosto, porque ele se irritara com parentes descriteriosos e rudes. Então, estava chateado porque tinha se irritado com os parentes que eram rudes com ele e que não tinham critério no julgamento. Ao término de um relatório afetivo, ele indagou a ele Jesus: "E o que fizeste, Simão, frente às arremetidas dos familiares incompreensivos?" E a resposta dele, Simão Pedro nos representa muitas vezes, a resposta dele é muitas vezes a nossa. Não? Ele disse, assim como nós também dizemos, sem dúvida reagi como devia, a gente também acha isso. Coloquei cada um no próprio lugar, assim a gente também faz, colocamos os parentes, cada um no seu lugar. Né? E aí Jesus vai dizer, as pessoas com quem nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai, para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Os parentes próximos são o martelo ou o serrote utilizados na construção do templo vivo e sublime, ou seja, nossos parentes são as ferramentas, o martelo ou o serrote, na construção do templo vivo do nosso coração, no templo vivo do nosso espírito. Quem bem se conduz, vai continuar Jesus, quem bem se conduz com familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se para a glória do serviço à humanidade. É a inspiração de Emmanuel para aquela ideia de quem se dedica a 5 ou 10 se prepara para dedicar-se depois a 100 ou 1000 companheiros. Então, para a gente finalizar, só quero falar duas coisas. Primeiro que no livro Ação e Reação, a gente tem um diálogo de Hilário Silva com o instrutor, onde Hilário vai perguntar o que é o bem. E o instrutor vai dizer que o bem é progresso, a felicidade, a segurança, a justiça para os nossos semelhantes e todas as criaturas da nossa estrada. Vai dizer que o bem será, desse modo, nossa cooperação em favor de todos. E aí Hilário vai perguntar, e o mal? E o Sanzo vai dizer, o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem, unicamente para nós mesmos. Ou seja, o mal é a mesma coisa que o bem, só que o mal é aquilo que a gente faz, o progresso, a justiça, felicidade, segurança só para nós. E o bem é a mesma coisa, progresso, felicidade, segurança, justiça, compartilhado para todos. Então, o bem é compartilhar. O bem é estarmos integrados à nossa família. É utilizar a nossa família como esses instrumentos de perfeição. E o mal é esquecer de todo mundo e vivermos somente para nós mesmos. Assim a gente finaliza com a ideia de Alcione, no livro Renúncia, que vai dizer que ela não precisava mais reencarnar, mas ela estava assim disposta a procurar as dracmas perdidas, as moedas perdidas, porque aqueles que eram os espíritos mais afins dela eram para ela como valores, como moedas, como tesouros que ela tinha deixado, que estavam perdidas aqui na Terra. Ela não precisava mais voltar, mas veio buscar os seus tesouros aqui perdidos. E ela dizia que a grande dificuldade dela era porque ela sabia que ela era fraca pelo muito que ela amava. Muitas vezes a gente ama demais, ama tanto que a gente se comporta com fragilidade perante aqueles que a gente tem que colocar no caminho, perante aqueles que a gente tem que ser mais duro. Mas ela dizia que a fragilidade dela, por muito amar, seria sempre fortalecida por Jesus, que não a deixaria só. Assim também que a gente possa aprender a muito amar e aprender a confiar que a nossa fragilidade
será sempre fortalecida por Jesus que nos ampara. Que cada um de vocês possa usar a família como instrumentos para a perfeição, para a evolução, para o crescimento. Agradeço a todos. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Grande abraço, José Alberto, Comunidade Espírita Nova Era, Transvale FM, e que Jesus nos abençoe a todos. Todos os companheiros que aqui chegarem, que Jesus os abençoe. Um abraço.